Olá amigos, olá irmãos, eu sou o pastor Gustavo Fernando e eu quero aproveitar agora para dar uma pequena palavra sobre a Páscoa, ok? Então, o que é a Páscoa? A Páscoa no hebraico a palavra é passage. Passage significa passagem. Mas por que de Páscoa? O que é Páscoa? Como entender isso? Então eu vou te explicar um pouco aqui biblicamente o que é a Páscoa. A Páscoa é uma festa obrigatória que o Senhor Deus, instituiu sobre todo o povo de Israel. Então, você me pergunta, o que acontecia na Páscoa? O que o povo fazia na Páscoa? Então, a Páscoa é uma festa que durava cerca de 7 dias. E nesses 7 dias, o que eles faziam? Para você entender melhor. Nesses 7 dias, eles comiam apenas pães ázimos. O que é pães ázimos? Pães ázimos são exatamente os pães sem fermento. Então eles tinham que, durante 7 dias, comerem pães sem fermentos. Por quê? Porque eles acreditavam que se comesse o pão com fermento, morreriam. Porque assim dizia a Escritura. Então quem instituiu a Páscoa foi Deus através de Moisés em Êxodo capítulo 12. Então só para você captar bem essa parte. A Páscoa era uma festa, talvez também conhecida como a festa dos pães ázimos. Então a Páscoa é uma festa que o próprio Deus instituiu para os judeus através de Moisés há mais ou menos 1440 anos antes de Cristo. E nessa festa as pessoas ficavam durante 7 dias comendo apenas pães sem fermento. E também tinha um requerimento que teriam que fazer. O que era? Era pegar um cordeiro, certo? E sacrificar um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser sem mancha e sem mácula. Tinha que ser um cordeiro em perfeito estado. E o sangue desse cordeiro, eles teriam que pegar esse sangue e passar nos umbrais das portas. Por quê? Porque como aconteceu aqueles grandes problemas com Faraó, porque o povo estava sendo escravizado. E Deus queria libertar o povo. Então, Deus enviou o anjo da morte para passar sobre toda aquela terra do Egito. E como o povo de Deus estava lá como escravos, Deus instituiu uma coisa: o anjo da morte vai passar, mas todos aqueles que pegarem o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar sobre os umbrais da porta, quando o anjo da morte passar por lá e ver que tem o sangue do cordeiro nos umbrais, ele não vai entrar naquela casa. Então a ordem era matar todos os primogênitos. E todos nós sabemos a história que aconteceu. Mas resumindo, a Páscoa era exatamente isso: comer durante 7 dias pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, e sacrificar um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha e sem mácula. Então, os que tinham o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta não era atingido pela morte. Então essa era a festa que Deus instituiu sobre os judeus. Ok? Então, o que essa festa, o que essa celebração tem a ver com Cristo? Tem a ver com Cristo. Então observe algo. Jesus, todos nós sabemos que pela palavra, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Então o que tem a ver a Páscoa com Cristo, com o Novo Testamento e com nós hoje, vivendo do tempo da graça? O que tem a ver a Páscoa? Tudo a ver. Vou dar uma explicação mais simples possível. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu quero que vocês entendam. Então o que seria a Páscoa aqui para nós hoje? Hoje, pela palavra, a nossa Páscoa é Cristo, porque ele sacrificou por nós. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o pecado, o que é o salário do pecado? Lá em Romanos 6:23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ok? O salário do pecado é a morte. Então, no Antigo Testamento, quem passasse o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, a morte não chegaria até ele.
Então, com Cristo, quem tem Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Então, a morte não vai passar mais na sua casa, na sua vida. Mas que morte nós estamos falando? Estamos falando da morte eterna. Naquele caso do Egito, era morte física. Hoje, morte eterna. Compreende? Então, qual a explicação mais simples sobre a Páscoa? Porque as pessoas olham Cristo com outros olhos. Em que sentido? Porque hoje tudo muda. Hoje Natal que simbolizaria o nascimento de Cristo, porque nós sabemos que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, muito menos no mês de dezembro. Pelas as datas cronológicas, se nós formos observar, Cristo nasceu ali entre setembro e outubro, que era mais ou menos a época em que os pastores iam para o campo, que foi exatamente isso que aconteceu no dia do seu nascimento. Mas o que eu quero que vocês entendam é algo muito poderoso, porque hoje se troca tudo, né? O Natal, porque Natal significa nascer, o nascimento. Então, o Natal, que simbolizaria hoje o nascimento de Cristo, para o povo hoje é presentes, é Papai Noel e é coisas do tipo. Quando observamos também a Páscoa, é a mesma coisa. O que é Páscoa hoje para o povo? É coelhinho da Páscoa, é ovo de Páscoa, de chocolate, é caça aos ovos e coisas do tipo. Mas Páscoa, para nós, Páscoa tem um significado muito forte. Tanto a libertação do povo da escravidão, quanto também o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus. Porque se sacrificava um cordeiro e o sangue dele era passado nos umbrais da porta da casa de cada pessoa, simbolizando que a morte não poderia atingi-los. E assim hoje, Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, é a mesma coisa que significa a Páscoa, porém muito mais forte. Porque Cristo, o sangue de Cristo é que nos lava, é que nos purifica de todo pecado, para que nós não tenhamos mais morte eterna, mas sim vida eterna em Cristo Jesus. Então, por que eu quero que você entre nesse entendimento aqui agora? Porque a Páscoa antes era exatamente o que os judeus faziam. Mas para nós hoje, a nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo. Mas você já ouviu dizer na Bíblia que Cristo é a nossa Páscoa? E isso está na Bíblia muito claro, lá em Coríntios, que Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele se sacrificou por nós. E o que isso reflete na nossa vida hoje? É isso que eu quero que você pense. Porque você já leu na Bíblia e já ouviu muitos pregadores, até cantores, né, cantarem que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Mas deixa eu te falar algumas coisas aqui. Ao terceiro dia, mas como seria o terceiro dia se Jesus morreu numa sexta-feira às 3 da tarde, na cruz? Então, se você contar sexta-feira às 3 da tarde, daria sábado, domingo. Ok? Porque ele ressuscita num domingo pela manhã. Então, não daria 3 dias. Mas é aí que as pessoas não entendem. Porque todo sacrifício necessita de sangue. Sangue é pacto. Sempre na Bíblia, sangue é pacto. Então, o sacrifício de Jesus não acontece quando ele morre ali na cruz às 3 da tarde, na sexta-feira. Não. O sacrifício começa lá no Getsêmani, quando ele soa sangue. E pela ciência, para quem estuda um pouquinho, vai saber que o que aconteceu com Jesus é um fenômeno chamado hemaditrose. Hemaditrose é um fenômeno que acontece na nossa pele, no nosso corpo, quando a gente está muito angustiado, realmente sentindo a morte, sentindo a beira da morte. E quando nós vamos estudar um pouquinho da Bíblia, nós sabemos que a Bíblia diz que
que ele foi ferido pelas nossas, foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Observe isso. Imagina Jesus ali no Getsêmani, sentindo o peso do pecado nos seus ombros, nas suas costas, da humanidade inteira. Imagina Jesus sentindo isso. E o que a Bíblia diz? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. É isso que eu quero que você entenda. Ele não merecia, mas nós merecíamos. E ele morreu no nosso lugar, para que hoje nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas entenda algo. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, carregando o pecado da humanidade inteira nos seus ombros, sendo que ele nunca pecou, ali, ele como homem, porque ele estava ali como homem, porque as pessoas confundem muito, né? Porque Cristo, quando ele veio à Terra, ele sim, sempre foi Deus. Mas aqui na Terra, segundo Filipenses 2, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si. Nós chamamos na teologia de kenosis, que é o se esvaziar. É como se tivesse um copo cheio e esse copo derramasse toda aquela água e ficasse vazio. Ele esvaziou-se de toda a sua glória de si mesmo e fez-se homem, semelhante aos homens, se tornou carne, fez servo e foi até a morte, e morte de cruz. Certo? Então esse Cristo que morreu, morte de cruz, todo o tempo que ele estava aqui na terra, ele representava o Pai, ele representava Deus, mas ele estava como homem. Ele tinha as mesmas limitações de um homem. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia dores, ele ficava cansado. Ele tinha todas as coisas de homem. Às vezes ele se irava assim, mas ele nunca pecou. E aí está a grande questão. A grande questão de o que Cristo veio fazer aqui. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa, nós temos que começar a entender aí. Então, quando ele foi para o Getsêmani, que ele ia subir com os 12 discípulos, mas apenas 11 foi com ele, porque um foi para traí-lo. Porque se nós fôssemos examinar a história mesmo, Satanás queria Pedro. Satanás queria que Pedro fosse o traidor, não Judas. Tanto é que Jesus, lá na mesa, Jesus olhou para Pedro e falou: ah, Pedro, se você soubesse, porque Satanás me pediu para cirandar com a sua vida, 3 vezes eu impedi ele. Eu não deixei. Então Satanás pegou Judas, porque Judas, entre Pedro e Judas, os dois que davam mais brecha. Mas Satanás queria Pedro de qualquer jeito. Mas Jesus sabia que Pedro, ele pecava não porque ele queria. Ele não pecava premeditado. Pedro pecava por impulso. Pedro pecava porque era um homem muito de impulso. Ele não pensava para fazer as coisas. Já Judas não. Já Judas era o frio e calculista. Tanto é que certa vez, é interessante eu relatar isso aqui, teve certa vez que Maria foi lavar os pés de Jesus e pegou um bálsamo e começou a lavar os pés dele e enxugar com os cabelos. Judas chegou e falou assim: Senhor, que desperdício. Olha o que essa mulher está fazendo. Está desperdiçando o bálsamo. O bálsamo vale 300 em dinheiro. O bálsamo vale 300. Aí Jesus disse assim: não, mas sempre vai ter pobre. Agora eu não vou estar aqui sempre. Aí as pessoas interpretam isso mal. Mas observe que o narrador do texto diz assim, ó: mas Judas se dizia isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque ele passava a mão nas ofertas que eram colhidas. Sabe? Judas, ele já roubava das ofertas, porque ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro da igreja. E ele roubava, punha a mão naquele saco de moedas. E ele avaliou aquele bálsamo por 300 de dinheiro.
E ele vendeu Jesus depois por 30. Será que Jesus só vale 30? Ele avaliou um bálsamo por 300, mas vendeu Jesus por 30. Isso eu tenho uma palavra para os tesoureiros. Será que o tesoureiro da igreja acredita que o seu mestre, o seu líder, o seu pastor vale apenas 10% daquilo que você avalia as coisas de bens materiais? Valorize seu líder, valoriza quem te quer bem, valoriza quem te ensina. Judas avaliou aquele bálsamo por 300, mas vendeu Jesus por 10% do valor que ele avaliou aquele bálsamo, por 30. Sabe? 30 moedas. Observe que é assim que acontece hoje. Mas eu quero que você entenda algo. Judas, ele já tinha o coração mau. Ele já premeditava os seus pecados. Ele premeditava. Mas Satanás queria Pedro. Porque Satanás sabia que Pedro seria um grande instrumento nas mãos do Senhor. Mas Jesus livrou Pedro. Deixou Judas porque Judas premeditava todos os seus pecados. Sabe? Então, observe que lá já no Getsêmani, Jesus ia subir com os 12. Mas só vai 11 com ele. E dos 11 ele começa a orar com os 11. E aí ele está orando. E aí ele vê e fala assim, não, eles não estão preparados para ver eu desse jeito. Porque eles só me veem fazendo milagres. Eles só me veem como super-homens. Eles não estão preparados para me ver como um homem que tem limitações. Sabe? E aí Jesus vai e deixa eles ali e leva consigo apenas os 3 mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Jesus está com os 3 mais íntimos ali. Mas não bastava isso, Jesus está orando, e eles caem no sono. Jesus acorda eles caem no sono de novo. Aí Jesus fala, eles também não estão preparados para estar comigo nesse momento de dor. Aí Jesus vai e afasta mais um pouco e vai orar sozinho. Mas tem um discípulo que o chamam de discípulo amado, João. João, ele era o que observava Jesus nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que é aquele que coloca a cabeça no ombro de Jesus. Esse discípulo, ele estava de ouvido em pé. Estava ouvindo tudo que Jesus estava falando. E ali em João capítulo 17, é escrita, narrada, a oração mais longa da Bíblia. A maior oração da Bíblia foi a que Jesus fez. Jesus orou por todos e por tudo. Se você ler João capítulo 17, você vai ver o que é uma oração perfeita. Tudo bem que Mateus capítulo 6, nós temos ali o Pai Nosso, que é o modelo de uma oração. Mas nós sabemos que a oração de Jesus, a que ele fez, aquilo é modelo. E até um ensino, porque se o Pai Nosso fosse para ficar repetindo, no próprio capítulo 6 de Mateus não teria a palavra que diz que aqueles que ficam fazendo vãs repetições, né? Então, não teria isso. Então, Jesus, ele ensina o Pai Nosso como modelo de oração. Não coisa para você ficar repetindo sempre. Tanto é que quando Jesus ora em João 17, ele não ora Pai Nosso. Ele faz uma oração, porque oração é conversa, é diálogo com Deus. Mas voltando ao assunto. Jesus está ali com os 3 e eles não estão lá essas coisas. Jesus vai, afasta e vai orar sozinho. Porque tem momentos da vida que é assim. Seus amigos não vão compreender o que você está passando. E nem os mais íntimos vão compreender. Tem momentos que você tem que se separar e é você e Deus e acabou. Entendeu? Então naquele momento que Jesus está sozinho, João começa a narrar, a escrever tudo que ele está falando. Porque João, depois que ele dormiu 2 vezes, junto com Pedro e Tiago, ele falou assim, nossa, eu tenho que ficar de olho nele, eu tenho que ouvir o que ele está falando. Então João, ele é o único que narra nos evangelhos a oração de Cristo. A maior oração da Bíblia. Então ali Jesus começa a suar sangue. Suar sangue é um fenômeno que acontece no nosso corpo chamado hemaditrose. Depois pesquisa um pouco sobre isso, vocês vão ver sobre o que eu estou falando.
Então Jesus ali sentindo realmente a morte, ele disse assim, ele ainda fala para o pai, fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Jesus disse aquilo como homem, mas ele já estava preparado para o sacrifício. Mas na última hora ele ainda perguntou, ele sabia a dor que ele ia sentir, o que ele ia passar. Então ele disse, ele falou, seja feita a tua vontade. E tem muitos momentos da vida que nós ainda pedimos Deus para dar um jeito. Não tem outra forma, não tem outro... Não, é isso mesmo. Tem que passar por isso. Mas Jesus estava preparado para isso. Jesus, ele, naquele momento, quando ele soa sangue, ali começa o sacrifício do cordeiro. Porque o cordeiro começou a derramar as suas primeiras gotas de sangue. E é interessante que a Bíblia começa no sacrifício de Cristo, na quinta-feira à noite, começa narrando as primeiras gotas de sangue cair. E na sexta-feira, às 3 da tarde, narra também a última gota de sangue. Inclusive, depois que o soldado feriu, saiu até água para provar que foi a última gota do seu sangue que foi derramada ali naquela cruz. Então o cordeiro perfeito, porque Cristo em tudo foi tentado, mas encontrado sem pecado, diz a Bíblia. Então o cordeiro que era perfeito, sem defeito, sem mancha, sem mácula, esse cordeiro perfeito sacrificou por nós. E essa é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Então Páscoa não é não comer pão, não é nada disso mais. Cristo é a nossa Páscoa. E como celebramos a Páscoa? Com a ceia. Aí vem outro assunto que muitas igrejas não abrem o olho para enxergar. Porque a ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Sim, a ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Agora, deixa eu te dizer algo. Em Mateus 26, 26, Jesus institui a ceia. Olha, isso aqui é a ceia. O pão sem fermento é meu corpo e o vinho é o meu sangue. Ah, pastor, mas o vinho que Jesus tomava, o vinho tinha álcool. Rapaz, lá em Mateus 26, 26 ele fala, nunca mais beberei do fruto da vide até que o beba novo no reino de meu Pai. Fruto da vide, ou seja, era direto da uva, direto da fruta. O álcool próprio, natural, que já tem na uva, na fermentação para fazer o vinho, é esse. Não tinha nada de enxertado como hoje, essas coisas, não tinha isso hoje. Não tinha antigamente como hoje. Ok? Mas isso é outro assunto. Mas Jesus, quando ele institui a ceia em Mateus 26, 26, ele fala, olha, isso é a ceia. Já em João 6,53, se eu não me engano é João 6,53, depois vocês conferem e me falam. João 6,53, ele explica o que é a ceia. Ali ele explica. E ele vai explicar que se nós não comermos do pão, não bebermos do cálice, nós não vamos ter parte com ele. É se nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós teremos vida. E nós estaremos nele e ele em nós. O segundo ponto é esse. E o versículo mais citado em todas as igrejas, certo? No dia de ceia, todo mundo já sabe de cor. 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor que também vos entreguei. E assim vai. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído e tal, tendo tomado o pão, dado graça, partiu e disse, e semelhantemente o vinho e tal. Então o que acontece? Então, deixa eu só resumir para vocês esses três pilares aqui. Em Mateus 26, 26, Jesus institui a ceia. Isso é a ceia.
Em João 6,53, por ali, Jesus ele explica o que é a ceia. Em 1 Coríntios 11:23, Paulo ensina a forma correta de cear. Ele exorta as pessoas como cear. Por quê? Porque o povo estava enchendo a barriga. Estava indo, reunia como igreja e enchia a barriga. Certo? Enchia tanto de vinho quanto de pão. E esse não era o propósito. Tanto é que ele fala, cada um toma antecipadamente a sua ceia em sua casa, depois venha. Certo? Então ali Paulo está exortando como tomar ceia. Ok? Não tem nada de indigno, nada disso. A palavra que está ali é indignamente. Se você entende um pouquinho de português, você vai saber a diferença entre advérbio e adjetivo. Advérbio, a qualidade do verbo. Adjetivo, qualidade do sujeito. E ali, o texto claramente está falando da qualidade do verbo, da palavra. Não é indigno, é indignamente. O que é a pessoa que toma a ceia indignamente? É quem? Quem é? Quem é? O que é o ato indigno e não a pessoa indigna? O que é o ato indigno? É não discernir o corpo do sangue do Senhor. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que o corpo foi dado, ok? Jesus morreu por nós e deu seu corpo quando ainda éramos pecadores, ok? Então o corpo dele foi dado, foi entregue por nós, ou seja, o pão. E o vinho, que é o sangue. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.